Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal ABF. Hoje nós vamos falar sobre dinâmica impulsiva, assunto muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Você sabe o que é quantidade de movimento? Você sabe o que é impulso? Ah, não sabe? Ou sabe, tem algumas dúvidas? Então assiste essa aula com dois exercícios bem legais no final. Vai lá? Depois da vinheta. Show de bola! Nós vamos dividir a nossa aula então numa parte teórica e numa parte de exercícios. A parte teórica vai ser lá na lousa. Vamos para lá? Vem comigo, vai! Olha, nossa, professor, dá para acender a luz? Ah, dá, né? Claro que dá. E aí, olha só que belezinha! Vamos falar um pouco de quantidade de movimento ou momento linear. Então, existe uma grandeza que na minha cabeça eu sempre pensei da seguinte forma: nossa, é uma medida da inércia de um corpo que está em movimento. A medida qualitativa da inércia de um corpo em repouso é a massa. Lembra? A força é a ação que causa aceleração. E a força acelera a massa de acordo com o valor dela. Uma massa muito alta, aceleração não tão alta. Uma massa baixa, uma aceleração um pouco maior. Isso aí você lembra, tá careca de saber. Força é massa vezes a aceleração. Aqui a gente tem o momento linear. Então é o produto da massa pela velocidade. E olha que interessante. O valor vetorial, né? Considerando a velocidade como grandeza vetorial. Um valor escalar multiplicado por um vetorial vai dar um valor vetorial. O momento linear é uma grandeza vetorial que vai estabelecer qual é a quantidade de movimento de uma partícula, de um corpo. Então, Virgílio, se eu quiser variar essa quantidade de movimento, bom, então você tem que variar a velocidade, então você tem que impulsionar, você tem que aplicar uma força durante um determinado tempo. O Newton nunca escreveu F igual a m vezes A. Não, ele nunca escreveu. Ele sempre escreveu a relação entre a variação do momento linear e o tempo, como sendo o resultado da força. Você pode, então, estabelecer isso primeiro para chegar nas leis de Newton. Ótimo! É mais ou menos o que ele fez. Você pode também pegar as equações finais lá da cinemática para chegar no impulso. Não importa, tá? A forma como você vai fazer para chegar nisso não importa. Para que serve estudar impulso, então? Principalmente para a gente estabelecer o resultado final de colisões e para a gente conseguir trabalhar vetorialmente com as grandezas. Então vamos lá, que isso aqui é mais uma aula de revisão, né? Quantidade de movimento, Q igual a mv. Olha, quero muito você. Quero muito você, Q igual a mv. Quantidade de movimento, grandeza vetorial. Velocidade, grandeza vetorial. Pô, olha só, quantidade de movimento e a velocidade, elas são grandezas, então, que têm sempre a mesma direção e sentido. Quer uma aplicação boa disso aqui? Quer mesmo? Então você vai lá no canal e procura a equação de Tsiolkovsky, a equação do foguete. Nossa, é muito legal. Agora, e o impulso? Então o impulso é o que eu chamo de segunda lei de Newton de verdade. Esse aqui é o princípio fundamental da dinâmica. O impulso é a medida da variação da quantidade de movimento. Nossa, Virgílio, que interessante. É interessante. A variação da quantidade de movimento vai nos dar o impulso. Professor, e o impulso também é o resultado da força pelo tempo. É verdade. Tem um professor amigo meu, professor Renato Brito,
que ele faz ah, nossa, professor, você é amigo do Renato Brito? Sou sim, né? O cara, né, gente boa, ajudou muito o canal a crescer. Ah, professor, você tá mal acompanhado. Tô não. Ê, Renato Brito é uma figura, cara, é gente boa pra caramba. Ele é capaz de pegar as equações da cinemática e transformar nas equações de energia, da quantidade de movimento. Então, quer ver uma coisa que é legal que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Velocidade é V0 mais AT. Ah, professor, é o vovô ateu, né? É sim, é o vovô ateu. Ó, se eu multiplicar por M aqui e por M aqui, eu vou ter MV é igual a MV0 mais MAT. Nossa, Virgílio, o que é Q igual a... O que é MV? Ah, é quantidade de movimento. O que é MV0? Ah, quantidade de movimento inicial. O que é AT? O que é M vezes A? F. E T? Tempo. Opa! Então, isso aqui é uma variação da quantidade de movimento. Isso é um impulso. Tá vendo? Virgílio, é assim de verdade? Não importa, tá? Porque você pode pensar que foi a partir da equação do impulso que saiu a equação da força, a partir da equação do impulso que saiu a equação do V igual a V0 mais AT. Mas agora que você sabe tudo, a sequência que você vai usar para chegar nas equações não importa, tá bom? Então vamos lá, vamos brincar aqui, vai. O que eu acabei de te mostrar? Eu acabei de te mostrar aquilo que está escrito ali. E, olha só, que força vezes tempo é igual a m vezes ΔV. Pô, força é vetor, ΔV é vetor. Bom, vamos colocar o ΔT para cá? Ah, vamos. Então, F é igual a m vezes ΔV sobre ΔT. Nossa, Virgílio, mas isso aqui é aceleração, não é não? Não é? Então, daqui vem F igual a m vezes A. Olha que interessante. Então, se a força é constante, o impulso é força vezes tempo. Se a força não é constante, o impulso também é força vezes tempo. Mas aí é força média. Então, uma coisa que você tem que saber é que caso a força não seja constante, pô, se ela não for constante, por exemplo, ah, Virgílio, não, vamos colocar aqui uma força variável? Ah, vamos aí. Ó, vamos sim. Então, aqui então a força variável. Como é que eu vou calcular o impulso? Ué, você vai calcular para cada pedacinho. Você calcula para cada pedacinho do gráfico, soma tudo? Ué, então você está calculando, na verdade, a área. Nossa, Virgílio, então o impulso, ele também é numericamente igual à área do gráfico força-tempo. Isso aqui é muito interessante, né? Caso você queira impressionar o examinador, vai colocar uma integral, né? Você vai colocar aquela cobrinha aqui. Integral de f dt. Tá? Igual você faz com o trabalho. O trabalho é integral de fx dx. Então, se você tem um gráfico fd, trabalho é a área, aí é trabalho. Se tem um gráfico ft, o impulso é a área. Se a força for constante, lindo, tá aqui. Se a força for variável, tá aqui. Qual é o grande problema dessa matéria? O grande problema é você trabalhar, é você lembrar que tem que trabalhar com isso aqui numa grandeza vetorial, com o módulo, direção e sentido. Vamos aplicar isso aqui nos exercícios? Vamos ver como é que isso funciona? Então, vai lá, eu vou voltar lá para a minha cadeira, tá bom? Vou apagar a luz. Nossa, professor, ficou escuro, né? Ficou sim, ficou sim. Mas eu tô aqui de novo. Olha só. Então vamos pro exercício. Eu vou fazer dois exercícios, tá bom? 13 e o 14. Esse número 13, ele fala daquele brinquedo. Não sei se você já teve esse brinquedo. Um brinquedo que faz assim.
E aí a bolinha vai lá no amiguinho, o amiguinho volta, tal. Bom, você aplica uma força, tá? E espera que esse objeto aí, tipo uma garrafa PET, né? Esse objeto ele atinja uma velocidade e vá para o seu amigo, tá? Então você faz isso, o seu amigo faz a mesma coisa, e aí vocês ficam brincando ali. Bom, eu não sei se você brincou com isso, brinca com isso. Eu sei que eu brinquei por muito tempo. Agora, vamos dar uma olhada no exercício? Vamos sim. Ó, ele diz o seguinte, caiu na FGV e diz assim, um brinquedo muito simples de construir e que vai ao encontro dos ideais de redução, reutilização e reciclagem de lixo é retratado na figura. Então vamos lá. A brincadeira em dupla consiste em mandar um bólido. Ah, professor, vamos colocar esses dados aí, porque eu tô achando que esses dados aí eles são importantes, ou não? É, tá ficando esperto. Olha só, esses dados são importantes. Então vamos colocar aqui. A massa é 100 gramas. Ô, professor, 100 gramas é o mesmo que? Uai, é o mesmo que 0,1 quilogramas, tá? Quilo. É feito de garrafas plásticas, blá, 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 blá. Considere que a resistência do movimento causada pelo ar e atrito sejam desprezíveis. E aí você comemora, né? Quando é tudo desprezível, assim você comemora. O tempo que o bólido necessita para deslocar-se de um extremo ao outro é igual ou superior a 0,6. Você tem um gráfico. Olha só. Dessa forma, iniciando a brincadeira com o bólido em um dos extremos, com velocidade nula. Nossa, Virgílio. Então agora a gente tem a velocidade inicial zero. Qual a velocidade de chegada do bólido ao outro extremo? Então, qual é a velocidade final? Qual é a velocidade? O que a gente tem? A gente tem um gráfico da força por tempo. Se você só tivesse a força, presta atenção, se você só tem a força, lindo, não tem problema nenhum. Ah, eu só tenho a força. Se a força fosse constante, você ia fazer com as equações que você já conhece lá do início da cinemática e da dinâmica. Agora, aqui não. Você tem uma força variável e um tempo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, e vai achar esta área. Nossa, Virgílio, como você conseguiu essa caneta amarela? Não é não? É a mágica da internet. Ó, e aqui eu vou calcular, então, a área. Ó, calcular. Por que eu vou calcular a área? Porque a área vai me dar o valor do impulso. Então, se eu fizer assim, ó, impulso. O professor faz de caneta azul? Faço, ó, impulso. Vai ser o que então? Vai ser numericamente igual à área. Vendo? Numericamente igual à área. Que figura geométrica é essa? Uai, professor, é um triângulo. Então, a variação da quantidade, olha só, movimento vai ser base vezes altura. Ops, ó, eu vou me acostumar ainda com esse negócio. Sobre 2. A variação da quantidade de movimento é o quê? mv. Quero muito você. Quero muito você depois. Quero muito você no início. Olha só. Isso vai ser igual à base, que é 0,6, vezes a altura do triângulo, que é 8. Estou vendo tudo ali, tá? Dividido por... Bom, o que você sabe? Pai, você sabe que a velocidade inicial é zero, então esse cara aqui é zero. Beleza? Então você sabe isso. Aí a gente tem, qual que é a massa? 0,1. Então 0,1 V vai ser igual a, ó, 0,6 sobre 2
é 0,3. 0,3 vezes 8, 2. Pô, dividir por 0,1 é o mesmo que multiplicar por 10. 24 metros por segundo. Nossa, Virgílio, essa questão tá louca, não tá não? Ai, tá demais. Tá louca demais da conta. Imagina que um trem desse vai atingir quase 90 km por hora, mas nem de brincadeira, né? Então, se a questão tá maluca, orra se tá maluca. Mas até aí, né, vamos deixar e não vamos discutir com a Fundação Getúlio Vargas. Bom, você já tem a resposta. Professor, vamos fazer uma outra? Agora eu vou fazer uma que eu gosto bastante. É da Federal do Triângulo Mineiro, tá? Eu gosto demais dela porque ela mostra pra gente o tratamento vetorial. Então vamos, ó. Olha só. Essa é a questão. Nossa, Virgílio, eu não copiei aquela lá. Bicho, a mágica da internet, né, meu amigo? Hã? Pausa o vídeo, volta lá. Oi. Caramba, né? Não pode ficar nessa daí, não. Olha disso aí. Num trecho plano e horizontal de uma estrada, um carro faz uma curva, mantendo constante o módulo da velocidade em 25. A figura mostra o carro em duas posições, movendo-se em direções que fazem entre si 120 graus. Está aí na figura. Considerando a massa do carro igual a 1000, pode-se afirmar que entre as duas posições indicadas, o módulo da variação da quantidade de movimento é igual a. Aqui, as pessoas às vezes cometem um engano. Fala assim, Virgílio, se a massa é igual, a velocidade é igual, então a quantidade de movimento é igual, não é não? O valor numérico é, mas a direção e o sentido não. Então você precisa lembrar, você vai ter que fazer a variação da quantidade de movimento. E a variação da quantidade de movimento, olha só. Variação da quantidade de movimento em módulo é a quantidade de movimento final em módulo, vetor, menos a quantidade de movimento no início. Então, final menos inicial, só que vetor. Como que a gente faz para somar vetor mesmo? A gente faz a regra poligonal, é a que eu prefiro. Ah, Virgílio, eu não gosto muito dela, não. Bom, eu vou fazer. Mas você faz a poligonal. Faz mesmo. Então, o que eu quero que você faça? Olha só. Pega esse cara aqui, ó. Traça uma reta. Só que, opa, olha, bom. Foi estranho, né? Mas tudo bem. Aqui. Traça uma aqui, ó. Tá? Traçou duas retas aqui, não tem problema. Beleza? Então, esse cara aqui é a quantidade de movimento inicial. É massa vezes velocidade inicial. E esse cara aqui vai representar a quantidade de movimento final, que é massa vezes a velocidade final. A gente já sabe que tem o mesmo valor, tá? Bom, mas eu quero somar vetorialmente a diferença de Q0. Como é que a gente faz a diferença de Q0? Então, um vetor multiplicado por menos 1 é o mesmo vetor com um sentido oposto. Não é isso? Então é. Ó, então eu vou deixar até a caneta mais grossa aqui. E aí eu vou fazer aqui, ó, com a caneta verde, este cara aqui, olha só o que eu quero que você perceba, depois eu ponho a figura em outro lugar. Esse cara aqui, então, ele vai representar para mim a quantidade de movimento inicial ativa, menos Q0. E esse aqui vai representar para mim, opa, deu ruim aqui, ó, este aqui vai representar para mim
a quantidade de movimento final, sem medir, sem alterar o sentido, não é? Bom, qual que é o vetor resultante? O vetor resultante é o vetor soma. Virgílio, eu ainda não entendi. É isso aqui, ó, presta atenção. A variação da quantidade de movimento, agora ficou grossa a caneta, né? A variação da quantidade de movimento que eu estou dizendo para você é o seguinte, que é a quantidade de movimento final mais a quantidade de movimento inicial. E é isso aqui, ó. Por isso que eu inverti o sentido do Q0. E aí o Q0 virou menos Q0, né? Bom, então ficou aqui o quê? Vamos lá? E quem é esse ângulo aqui, ó? 180. Ah, então esse ângulo aqui é 60. Ficou perfeito. Opostos, certo? Quanto vale Q0? O valor numérico. Pô, Virgílio, Q0, essa aí é fácil, hein? Essa aí, o Q0 vale mv. Zero. Que dá massa. Qual é a massa do carro? 1000 vezes 5. Nossa, Virgílio, até eu sei essa aí, né não? Então, esse aqui você tem 20.000 quilos metro por segundo. E o que é final? Uai, final vai dar m vezes v final. Mas, Virgílio, o m é quanto? M é 1000. E o v final? É 25. Ô, senhor, mas eu não tinha falado, então? Você tinha, né? Você tinha falado que era igual, e é verdade, não é diferente, não. O valor numérico é igual. Mas a gente tem aqui, então, ó, se você lembrar, olha só, vamos pegar aqui, E que vale 25. Esse cara que vale 25.000. Aí você fala, nossa, Virgínia, então é um triângulo isósceles, né? É. Um triângulo isósceles tem dois ângulos iguais. Vai 30. Então aqui vai aparecer a resolução. Aqui é delta. Viu? Então você tem que fazer um tratamento vetorial. Eu tenho dois ângulos iguais, então o que eu tenho aqui e o que eu tenho. Esse é um triângulo que sempre aparece, né, nas questões de primeiro ano, assim, sempre aparece quando a gente vai estudar os vetores, mas sempre mesmo, tá? Que é um triângulo que no fim ele vai formar um triângulo equilátero. Bom, se é um triângulo equilátero, vou pôr até de vermelho aqui, ó. Vê? Opa! De novo, olha só. Triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Uai, senhor, isso aí eu sei. O que é então? Tem todos os lados iguais. Ah, que orgulho que eu sinto. Você não faz uma ideia. Então, equilátero tem todos os lados iguais. Mas você não aprende que você não, aprende na matemática. Bom, todos os lados iguais. Então, aqui você não vai ficar fazendo conta nenhuma. Você vai chegar direto à conclusão que a variação da quantidade de movimento, o módulo dela, né, não vou nem colocar isso aqui não, ó, o módulo da variação da quantidade de movimento, é igual a inicial e a final. 1000 quilos vezes
metro por segundo. Virgílio, você não falou que era igual a impulso? Falei. Então pode ser Newton vezes segundo? Pode. Ô Virgílio, duvido que Newton vezes segundo é quilômetro por segundo. Ah, né? É uma dúvida, isso aí é um duvido legal. Então, se isso é um duvido legal, então eu vou lá, vou fazer com vocês, tá bom? Ó, vamos ver se Newton vezes segundo é igual? Ah, vamos sim, Virgílio. Newton vezes segundo. Vamos ver o que é Newton vezes segundo? O que é Newton? Newton é massa vezes aceleração. Ah, então Newton é quilo vezes metro por segundo ao quadrado vezes segundo. Nossa, só o segundo ao quadrado com segundo ao quadrado, ó. Segundo com quadrado aqui já era. Então vai virar o quê? Quilo vezes metro. Ah, senhor, nunca duvidei de você. Ei, tenho certeza que você duvidou de mim. Mas não tem problema, é bom duvidar, não tem nenhum problema. Viu? São duas questões. Então, uma questão que envolve o gráfico e outra questão que envolve a parte vetorial, que eu acho extremamente importante. Tem mais exercícios disso? Ah, lógico que tem. Tem uma lista inteira de exercícios disso aí. Não é simples? Eu acho. Eu acho que as questões elas vão ficar mais complicadas quando envolver colisão. Mas aí, quando envolver colisão, aí é outro esquema, tá bom? Então, para envolver colisão, aí a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Quer ver, de novo eu falo, quer ver uma aplicação boa disso daí? Vai lá na equação do foguete, equação de Tsiolkovsky, tá em algum lugar da aula, tá? Acho que tá no canal no ABF Deduz ou nas aulas de astronomia. O princípio da equação chega direitinho na força, né? Na força de propulsão do foguete. Eu acho que você vai adorar. Beleza, então? Por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Não esquece de dar o joinha, aquela coisa, blá blá blá, tal toda que é para fortalecer o canal. Na verdade, para essas aulas irem para mais gente, para ver, né, tem uma galera que precisa muito dessas aulas. Então não deixa de dar a sua contribuição aí. Tá bom? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.